tudo bem? Chegou aquela hora gostosa do programa da gente falar da saúde da gente, hein? Como é que tá a tua? Tem se cuidado? Olha, a gente sabe que a pandemia fez uma bagunça na cabeça da gente. Ora tem que ficar em casa, ora pode sair, ora tem que ficar distante de quem a gente mais gosta. E aí, ó, a cabeça não aguenta mesmo, entra em pânico, vem as emoções, tristeza, ansiedade, depressão. Tem acontecido isso com você? Calminha, que a doutora Renata está aqui para cuidar da gente, né, doutora? Como é que você está? Seja bem-vinda! Eu estou bem, e vocês? Também, seja muito bem-vinda aqui com a gente, né? Ô, doutora, eu falei desse período que foi a primeira vez que o mundo enfrentou aí uma quarentena, né? Começou lá em março, até hoje a gente está vivendo os efeitos dela. Eu falei das emoções, bagunçou bastante mesmo? Olha, acho que todo mundo tem uma experiência para contar, né? De como que notou essas alterações no comportamento durante esse período completamente diferente das nossas vidas, né? Então, eu acho que deu sim uma bagunçada. Eu falei assim, tristeza, né? Porque a gente não sabia, né? Tinha que ficar em casa, tinha que ficar isolado. Então, a gente também não aguenta, nem sabe como lidar de fato. O que eu vejo é que, assim, ao longo do período, né, desde lá de março, a gente tem visto algumas alterações, né, e depende do contexto, alguns sintomas vão predominar. Acho que lá no começo teve um predomínio grande de sintomas de ansiedade, que era, assim, uma forma de adaptação da gente lidar com o novo, né? Então, o que vai acontecer agora? O que esse vírus vai fazer? O que Eu vou será o ficar amanhã, doente? né? Que ninguém sabia. Exatamente. Como que eu vou ficar aqui em casa o tempo inteiro? Como que eu vou trabalhar de casa, lidar com as crianças em casa, né? E aí a gente teve que se adaptar. O tempo foi passando e o nosso comportamento também foi mudando. Então, pode ser que agora não sejam mais aqueles sintomas. Agora, pelo que eu tenho percebido, predomina uma certa tristeza, enfim, para algumas pessoas, né? Um desânimo, enfim, muitas pessoas perderam o emprego, então tem todas essas questões aí envolvidas também, né? Foi muito além da questão emocional, né? A senhora citou bem a questão. Teve o desemprego, algumas pessoas tiveram que lidar com o luto também, né? Então, veio uma carga muito pesada, né? Então, a gente fala que o corpo não aguenta, a cabeça, eu falei até brincando um pouquinho que a cabeça pira. É muito pesado, né, doutora, tudo isso de uma vez. Foi uma avalanche. E assim, eu acho importante pontuar que também a gente viu lá no começo, acho que quando a gente se deu conta do isolamento social, enfim, as pessoas mais em casa, muitas pessoas que já tinham algum tipo de transtorno mental ou que eram mais ansiosas, enfim, elas podem ter tido uma piora dos sintomas nesse período. Então, foi uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde mental não desassistirem essas pessoas, mas, eventualmente, pessoas que estavam até mais estáveis já podem ter tido uma piora do quadro lá naquele começo. E a gente sabe que meses se passaram, muitas pessoas adoeceram ou lidaram com pessoas próximas, né, que ficaram doentes e, eventualmente, perderam pessoas próximas e queridas. Então, eu acho que é tudo muito novo, muito recente, e agora a gente está começando a se dar conta das consequências desse período mais intenso, né? Então, tem até o que se fala de quarta onda da Covid-19, que seria relacionada à maior prevalência dos transtornos mentais depois que a fase mais intensa da pandemia passar. A senhora acredita que essa quarta onda vem agora, que é o reflexo do que a gente viveu lá em março? Sim, já tem até publicações sobre isso na literatura internacional de países que estão à nossa frente no tempo, né, e que tiveram a parte mais intensa da pandemia antes, né, já passaram, que tem sim tido um aumento de diagnósticos de quadros ansiosos, depressão, transtorno de estresse pós-traumático.
Então, inclusive, principalmente entre os profissionais da área da saúde. Que então, tiveram ali na linha de frente, né, doutora? Lidaram com uma situação totalmente nova também, com a pressão sim. também e com os próprios desafios pessoais, né? Exato, medo de contaminar familiares, enfim, medo de adoecer, de não conseguir, enfim, prestar assistência necessária para os doentes. Então, eu acho que na saúde mental a gente tem ouvido muito e estudado muito sobre isso, né? A gente se baseia em dados de outras pandemias que no Brasil não foram, né, não chegaram nem perto dessa intensidade da Covid, mas já tentando prever como que a gente poderia minimizar os efeitos dessa pandemia na saúde mental. Então, e acho que esse é um tema se a gente for pensar, né, prevenir, a gente já não consegue falar com tanta ênfase, mas tem como a gente, alguns tratamentos possíveis? Tem. Eu acho que uma coisa importante é identificar o problema, né? Então, muitas pessoas, eu acho que tem diminuído cada vez mais, mas tem ainda um preconceito em relação às doenças mentais, né? Então, às vezes, a pessoa está lá sofrendo sozinha e não fala, né? E a pessoa pode pensar, poxa, mas eu não estou conseguindo voltar ao meu normal, parece que, assim, passou uma avalanche e eu não consigo me recuperar disso, não consigo mais render tanto no trabalho, os relacionamentos estão meio estremecidos, e essa pessoa precisa identificar esse problema e buscar ajuda, né? Porque quando a gente identifica o problema, a boa notícia é que tem tratamento, né? E quanto tem antes solução. melhor, né, doutora, também, o Sim. sofrimento vai diminuindo, né? A pessoa, então, precisa reconhecer que tem esse problema, né? Primeiro, ou um familiar até, por exemplo, no caso da depressão, é muito grave, né, se a gente for falar dessa doença, né? Então, a pessoa precisa realmente de uma ajuda especializada. Sim, inclusive a gente está no mês de setembro e tem uma campanha que a cada ano tem ficado mais conhecida e mais divulgada, que é o Setembro Amarelo, em que a gente aborda a temática do comportamento suicida, né? Que é um comportamento, quando a gente fala em comportamento suicida, a gente fala de pensamento, tentativa, enfim, não só do suicídio propriamente dito. E a depressão é muito associada a esse comportamento, os quadros mais graves. E uma forma da gente prevenir comportamento suicida é tratando os transtornos mentais. Então, eu acho que o grande, enfim, objetivo dessa campanha toda, né, de todo mês de setembro, é alertar e orientar as pessoas sobre questões que têm solução. Então, ninguém é obrigado a sofrer sozinho, né? E eu acho que a gente passou na coletividade problemas muito intensos nos últimos meses, né? Então, e da pandemia teve vários desdobramentos, Sim. né? Então, não é só a questão da doença, não é né, só do doença, vírus, né? É muito isso. além, os efeitos assim, igual a senhora falou, trabalho, perda, né? Uma nova forma de conviver, né? A gente sabe que não foi fácil ficar em casa, também não foi fácil ficar distante de quem a gente gosta, foi um momento difícil. A senhora falou aí da questão do Setembro Amarelo, é muito importante a conscientização, né, doutora? Antes se falava muito pouco, né? Agora a gente tem avançando nesse debate e é importante realmente falar, né, doutora, para a gente entender também essa questão. E acho que, assim, sobre esse assunto, é necessário desmistificar algumas coisas que a gente tem como verdade e que não são. Então, por exemplo, quem ameaça não faz, a pessoa só quer chamar atenção. Então, às vezes, alguns comportamentos são, sim, pedidos de ajuda, né? E às vezes a doença está tão grave, os sintomas estão causando tanto sofrimento que a única saída que a pessoa vê naquele momento é essa saída tão extrema. Então, tem trabalhos na literatura que mostram que pessoas que tentaram e, graças a Deus, não conseguiram, né, o suicídio, quando elas são tratadas, aquela ideia não passa mais pela cabeça. Né? Então, era realmente um pedido de ajuda.
Ela estava pedindo, ela E eu estava acho que manifestando ali, né? Às vezes a pessoa está passando por algum problema, ela quer colocar um ponto final no problema, mas aí ela coloca a própria vida em risco, né? Então, às vezes ela está realmente chamando a atenção, pedindo ajuda, pedindo socorro, né? Mas como que um familiar consegue identificar isso? Porque muitas vezes, doutora, a depressão é confundida com a tristeza, né? E às vezes a pessoa não entende, a família não entende também, né? Como é que a pessoa consegue identificar, olha, está na hora de procurar um médico? Então, eu acho que essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque tristeza, ansiedade são sentimentos, são emoções que são próprias do ser humano. E nem sempre, aliás, na maioria dos casos, elas não são patológicas, né? Quando que a gente considera que um sentimento que é comum à nossa espécie, né? Então, todo mundo já se sentiu triste em algum momento ou ansioso em algum momento. Mas quando que a gente considera que esse sentimento pode ser diagnosticado como um transtorno e necessita de tratamento? Tem dois critérios muito importantes. Quando o sofrimento é muito intenso, então não é uma tristeza qualquer, não é uma ansiedade qualquer. Então aquilo acaba atrapalhando várias áreas da vida dessa pessoa. O sofrimento fica muito intenso. E o outro critério é o prejuízo funcional. Então, o sofrimento causado por esses sentimentos, eles acabam atrapalhando no rendimento no trabalho, no rendimento na escola, nos relacionamentos. Essa pessoa passa a se isolar, Não ou quer seja, tem uma contato com ninguém. mudança. Isso, tem uma mudança no comportamento. Então, poxa, essa pessoa está diferente do que ela sempre foi. Então, aí acende uma luz e a gente tem que pensar se aquele sentimento já se transformou e aí é acompanhado de várias outras coisas, né? Tristeza é um dos sintomas da depressão, mas tem muitos outros. Como, E por a gente exemplo, pensa no doutora, acho que tratamento. é até legal a gente falar, né? É importante a gente falar desses sintomas aí da depressão, né? Tristeza, quais seriam os outros? Então, a depressão ela é um quadro que tem uma variabilidade muito grande de sintomas. Então, a tristeza é um deles, né? Talvez eu acho que é um dos principais. O mais Mas a visível, perda né? sim, mas tem a perda de interesse nas coisas, de prazer. Então, o que antes a pessoa gostava de fazer e sentia prazer fazendo, não sente mais. Pode ter sentimentos de culpa, de inutilidade, então a pessoa se sente um fardo, desânimo, falta de planejamento para o futuro, então ela olha para o futuro e enxerga assim um quadro negro, né? Não tem um Tem panorama, uma perspectiva. perspectiva. Exatamente. Pode ter, aí, assim, dependendo da faixa etária, tem alguns sintomas que são comuns, por exemplo, na adolescência a gente vê muita irritabilidade. O adolescente ele fica irritado, às vezes ele fica agressivo. O idoso, às vezes ele se isola mais, ele fica com medo. Então, tem uma gama enorme, né? Alterações do sono. Então, tanto falta de sono como excesso de sono. O mesmo para o apetite. Então, essa pessoa pode ter alteração para mais ou para menos. É muito ampla essa variedade de sintomas da depressão. Por isso que não é só tristeza. É muito além, né? Agora, falar sobre isso com a pessoa que está passando por essa fase, para que ela desabafe, também é importante. Até a família tentar ali, tentar uma conversa. A senhora falou que muitas vezes a pessoa fica isolada, né? Ou irritada. Mas tentar ali um jogo, trocar uma ideia, conversar, um bate-papo para que ela externize, coloque para frente, para fora? Muito importante. Tanto que, assim, essas campanhas que a gente faz em saúde mental, né, o próprio Setembro Amarelo, é para desmistificar um tabu e orientar as pessoas que elas podem, sim, conversar sobre isso, né? Então, eu dou aula numa faculdade de medicina e a gente sempre fala para os alunos a importância de ficar atento ao outro. Então, assim, poxa, o meu colega ele está diferente, ele tem faltado, eu ligo, ele não atende. Então, a importância que tem a gente manter esses vínculos e esse olhar atento para quem está próximo de nós, né? Eventualmente, eu dei o exemplo do adolescente, né?
Às vezes o adolescente ele não vai se sentir à vontade de se abrir com os pais, mas ele pode ter uma pessoa com quem ele tem um vínculo mais forte e aí ele pode assim se sentir mais à vontade de falar sobre o que ele está sentindo para essa pessoa. Então assim, a importância da gente ter esse olhar e observar quem está perto de nós. Né? A senhora falou esse olhar o outro realmente é bastante importante, né? E que já é uma ajuda, né, doutora? Sim. E é um incentivo para que assim, poxa, eu não estou louco, né? Isso não é da minha cabeça. Eu tenho um problema, mas que tem solução e eu posso retomar a minha vida, retomar minhas atividades. Né? Então, eu acho que ajuda bastante. E evitar aí um perigo, um risco para a própria vida. Agora, a senhora falou de um adolescente, de idosos. Então, essa doença, a depressão, ela atinge várias faixas etárias. Então, não é uma questão só de adulto, só de idoso, não? Não. Tanto a depressão quanto a ansiedade, que eu acho que são as duas situações mais prevalentes, né, que a gente vê com mais frequência, elas podem acontecer em qualquer fase da vida. Então, a gente tem algumas particularidades em relação às faixas etárias, mas elas podem sim ocorrer desde a infância até lá entre os idosos. Às vezes muda um pouco o jeito de expressar essa doença. Por exemplo, nas crianças, a gente avalia muito o desempenho escolar, a convivência com os colegas. Às vezes também acha que a criança é mais quieta, olha, não gosta muito de convívio. Os pais têm que... É um alerta, né? Olha, meu filho é mais quieto, não quer conversar, mas às vezes ele está amuadinho, está tristinho. Não, às vezes a criança já está ali numa depressão. Se é uma característica da personalidade, então meu filho sempre foi mais quietinho, mais tímido, é o jeito dele se comportar, enfim, é o jeitinho dele. Não chama tanta atenção, mas quando tem uma alteração no comportamento, então essa criança era super extrovertida, um monte de amigos, e ela ia super bem na escola, e de repente tem uma ruptura disso, por uma mudança de comportamento, isso chama muito atenção. Então, a mesma coisa na adolescência. Então, é esse olhar mais, enfim, perspicaz, que só tem quem está perto e quem convive. Né? Então, que nota essas diferenças, essas mudanças. Tem que ficar atento, né? Agora, o que eu gostei bem também que a senhora falou, que apesar de muito grave, tem solução. Apesar de ser um problema grave, ele pode terminar, né? De uma forma bastante positiva. Então, tem que procurar. Sim, com certeza. Desculpa, doutora. Com certeza, tem solução. Quando a pessoa percebe que está passando por essa fase, quais especialistas ela pode procurar? Onde buscar ajuda, né? Sim, os profissionais de saúde mental, e aí eu vou citar os profissionais da área da psicologia, então, psicólogos e os psiquiatras, que a psiquiatria é a área dentro da medicina que se ocupa de estudar e tratar os transtornos mentais. Então, essa dobradinha, geralmente, é o que a gente indica para a grande maioria dos pacientes. Né? Importante falar que tanto a depressão quanto a ansiedade, elas têm níveis de intensidade. Então, tem desde uma depressão que a gente considera leve, aí ela pode se agravar e virar uma depressão moderada, e aí ela pode se agravar e virar uma depressão grave. Né? Então, dependendo da intensidade do quadro, o tratamento vai ter uma indicação ou outra. Então, por exemplo, casos de depressão leve, uma psicoterapia pode ser suficiente. Que aí ele vai conversar, desabafar, vai ter um encaminhamento, né? Exatamente. Um quadro de depressão grave, por exemplo, geralmente assim, é mandatório o uso de medicação. E aí depois, num momento mais oportuno, a gente associa psicoterapia. Então, por isso que é importante uma avaliação de um profissional treinado no atendimento de transtornos mentais. Para identificar o nível disso, né? E qual o tratamento, né?
Indicado. Isso. Ô, doutora, como a gente não pode fugir, né, sair de casa realmente sem a máscara, porque a gente tem que se proteger, a gente não pode ainda viver socialmente como a gente vivia antes, mas a gente pode adotar algumas medidas, alguns comportamentos para dar uma aliviada na nossa tensão, por exemplo, um esporte, uma leitura de um livro, um caminhar assim na rua. O que a gente pode fazer de uma forma simples para ficar assim mais relaxado? Então, aí a gente tem que pensar numa coisa que é essencial, que são as medidas de qualidade de vida, né? Então, a gente pensar em como que a gente minimiza ou consegue minimizar o estresse, né? Então, você citou um fator que é importante, que é a atividade física. A atividade física de forma regular, ela tem a capacidade de liberar algumas substâncias no cérebro que são responsáveis pela sensação de bem-estar, de prazer. Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa, assim, as coisas que a gente já sabe, né? Então, alimentação saudável, um sono adequado, né? Então, prestar atenção em levar uma vida de forma saudável. E tem um ponto importante que no isolamento social a gente se deparou com uma convivência muito intensa com as pessoas que moram na nossa casa, né? Então esse foi tem até um termo para isso, né? Que é chamado de hiperconvivência. E às vezes essa hiperconvivência expôs alguns problemas que a não convivência escondia, né? Então a gente começa a conhecer o outro de verdade. Exato, e mesmo assim, com as crianças, né? Então, os pais convivendo com as crianças. Aprendendo, né? A lidar com os próprios filhos, isso. Reaprendendo, né? Então, assim, a gente não tem a pretensão de, nossa, vai ser tudo perfeito. Não, porque é um período diferente, difícil. Mas acolher esses fatores aí de estresse e enfrentá-los, né? E tentar ir, assim, com que essa convivência flua de modo mais harmonioso possível. Isso não é fácil, mas tem algumas regras que a família pode estabelecer de convivência, enfim. E é uma forma de autoconhecimento também, porque quando a gente né, quando a gente parou esses meses e ficou mais em casa, sem tantos recursos assim para usar o nosso tempo, foi uma convivência forçada, inclusive, com a gente mesmo. Sim, né? Da gente se conhecer, né? Ter esse tempo. E isso pode ser desconfortável e não necessariamente uma doença, Sim. né? Então, é a forma como a gente lida com todas essas novidades, né? Doutora, ai, nosso tempinho terminou, que pena, tá super bacana a nossa conversa. Você viu como passa rápido? Ó, mas a gente aqui do nosso quadro Saúde é Vida, a gente é abusado, né, gente? A gente vai fazer um convite para a senhora, volte sempre que quiser, combinado? Para falar sobre esse tema ou outros assuntos também. Estou à disposição. Muito obrigada pelas orientações, por esse bate-papo gostoso e obrigado você também que nos acompanhou até agora. Como a doutora disse, priorize a qualidade de vida, procure ajuda se estiver precisando e fique bem. Até nosso próximo encontro. Tchau!